Olá, pessoal, vamos para a nossa terceira aula desse curso de paleontologia, onde hoje nós vamos completar o assunto da aula passada, né? Na aula passada a gente tratou de todos os processos, desde a morte até o soerguimento das rochas para que a gente possa encontrar os fósseis. E hoje nós vamos falar de um processo específico, que é a fossil-diagênese, que é aquele processo onde a gente tem a transformação daquele material orgânico do organismo que morreu, né, que a gente chama hoje de bioclasto, em material mineral. Então, é um processo extremamente raro de substituição gradativa e lenta desse material orgânico por material mineral, mantendo a forma do organismo original, formando os fósseis que a gente conhece. Então, esse é um processo que demanda várias reações químicas que têm que acontecer uma após a outra de maneira lenta, a manutenção do ambiente externo que vai permitir que esse material não seja degradado, e existem algumas formas mais comuns, outras mais raras de formar esse fóssil, ou seja, tem processos mais comuns de fóssil-diagênese e processos mais raros, mas todos seguem o mesmo princípio que nós vamos ver na aula de hoje. Então, nós vimos na aula passada que a grande maioria dos organismos que morrem se decompõem, alguns em questão de dias, outros em anos e outros em décadas. E vimos também que alguns materiais são mais resistentes a essa degradação, né? As partes duras, e essas partes duras, por resistirem mais à degradação, são mais passíveis de se tornar um fóssil. Mas mesmo essas partes mais duras, a gente viu que elas podem sofrer deformações, podem sofrer também processos de decomposição. Então, para que esse material, esse bioclasto, passe pelo processo lento de transformação dessa matéria orgânica para material mineral, tem que haver algumas condições, que é soterramento rápido e ainda alguns processos que tornem mais lento ou até dificultem o processo de decomposição do material. Então, a gente tem que, para se formar os fósseis, a gente tem que ter o soterramento rápido e, em alguns casos excepcionais, como, por exemplo, a inclusão daquele material em resina, que vai proteger, e também processos de congelamento que também vão proteger da decomposição, uma vez que as temperaturas muito baixas vão impedir que os micro-organismos degradem aquele material. Mas não é só isso. Impedir a decomposição não é a única coisa necessária para que um material orgânico se torne um fóssil. A gente tem que ter uma série de condições específicas para a transformação desse material orgânico em material mineral. Bom, então, esse processo de modificações químicas é que a gente chama de fossil-diagênese. É a transformação química, de transformação da matéria orgânica em material mineral estável, mantendo a morfologia, mantendo a forma daquele organismo vivo que deu origem àquele fóssil. Ok, gente? Então, à medida que a gente tem a deposição do material e o soterramento desse material, gerando aquele processo lento de formação da rocha sedimentar em volta daquele material que está sofrendo o processo de fossilização, também vai ter o quê? Uma percolação de água no solo, e essa água vai combinando com moléculas, né, com compostos químicos que estão presentes naquele solo ali, e a água chega a esse material sedimentar que está contido o material a ser fossilizado, o bioclasto, e esse material, essa solução química, né, é que vai determinar o ambiente necessário para que o organismo, aquele material orgânico, se transforme em material mineral. Então, normalmente, os solos mais ricos em matéria orgânica, os solos mais ricos em água, vão transformar essa água numa solução
e essa solução tem um grande poder de dissolver o material. E aí você tem uma perda do material orgânico e também modificação daquele material em volta nas rochas sedimentares diversas. Então, outra coisa que é muito importante a gente entender no processo de fossilização é que em corpos rasos d'água também há evaporação de água e precipitação de materiais. E esses materiais precipitados podem ser corrosivos, favorecendo também a dissolução das rochas. Então, gente, o que eu quero dizer aqui é que, uma vez o material soterrado, não quer dizer que aquele material soterrado está livre de modificações químicas, não. Por quê? Porque esse material soterrado vai receber uma solução com água e outros compostos oxidativos, com outros compostos reativos, que vão atuar sobre esse material. A grande tendência é que esse material, esse bioclástico, se perca, seja dissolvido, seja degradado, mas em certas condições muito específicas que nós vamos ver daqui a pouco, há a transformação daquele material no fósforo. Muito legal, né? Bom, e aí é uma coisa interessante de se dizer que nesse processo de transformação, como o material sedimentar que está em volta, os sedimentos que estão em volta, tem uma composição química diferente da matéria orgânica que forma o bioclasto, né, o organismo que morreu, não é muito comum que o quê? Que o material em volta se transforme num tipo de rocha sedimentar e o fóssil se transforme em outro, dando esse contraste de formações minerais que a gente vê quando encontra o fóssil. Então, se a gente pegar essa foto que está aqui, ó, todo esse material sedimentar em volta aqui, a gente tem como o material litificado, ou seja, sofreu esse material calcário que envolveu essa concha, ele se transformou no material litificado, enquanto que a concha, por ser feita de outro material diferente do sedimento, se transformou no material silicificado. A consequência disso é que, quando encontramos o fósforo, a natureza mineral do ambiente em volta do fóssil é diferente desse ambiente dentro do fóssil aqui. Ok, gente? Muito bem. E aí, algumas condições desse ambiente de fossilização vão determinar se o processo vai ser positivo ou se a gente vai ter a perda daquele material. Então, quando eu tenho materiais mais rasos, os solos são mais porosos. Quando tem mais poros, vai ter mais água e mais presença dessas substâncias químicas que são derivadas de matéria orgânica. Isso vai gerar uma solução mais ácida, não é isso? E vai diminuir a probabilidade da fosfodiagênese. Porém, quando o material é soterrado rapidamente, formando uma camada onde ele fica mais profundo, essa compactação do material vai gerar um material menos poroso e essa compactação também vai dar o quê? Uma alta pressão. Como o material está menos poroso, eu vou ter menos efeito dessa água mais matéria orgânica, nessa solução corrosiva, e o material tem a chance de ser mais preservado. Por outro lado, uma maior pressão vai levar a um aumento de temperatura que também favorece as transformações químicas necessárias para a fosfodiagênese. Então, o que a gente tem? Que materiais mais profundos que fugiram da decomposição têm maior probabilidade de fosfodiagênese, porque tem menos efeito dessas soluções corrosivas que eu falei, além do auxílio da pressão e temperatura, que favorece essas modificações químicas. Ok, gente? Muito bem. E aí, alguns metais, logicamente, alguns materiais, logicamente, são mais passíveis de se transformar em fóssil, ou seja, de passar por essa transformação química, outros menos. Então, os materiais à base de carbonato de cálcio são os principais, né? Então, as conchas, por exemplo. Materiais à base de fosfato de cálcio também são facilmente transformados, né? Mais facilmente transformados. Né? Então, ossos de grandes répteis,
ossos de grandes mamíferos são mais facilmente transformados. Materiais à base de sílica, né? Algumas conchas de organismos marinhos, alguns esqueletos são formados por sílica, e esse material tem também uma maior facilidade de se transformar em um mineral estável. E alguns materiais orgânicos também, como a esporocoleína, a quitina e as resinas vegetais que vão se transformar em âmbar depois, também são materiais mais passíveis de resistir a essa dissolução, a resistir a essa decomposição e, por consequência, se transformar num fósforo. Então, por exemplo, existem materiais na matéria orgânica ali que são facilmente degradados, a chance disso sobreviver à decomposição e sobrevivendo à decomposição, a essa dissolução ali, que vai deteriorar o material que não é de natureza biológica, vai se desfazer. Então, existem materiais que têm maior chance de passar pelos processos de fóssil de agênese. Ok, gente? Muito bem. Então, esse processo de fóssil de agênese geralmente precisam de duas coisas. O primeiro processo nessa transformação química é a permineralização. O que é isso? A permineralização envolve o preenchimento de espaços vazios deixados ali no bioclasto por essa solução rica em minerais que vai entrar nos espaços vazios. Então, por exemplo, o osso não é um material orgânico sólido, ele tem poros. E aí os materiais vão lentamente ocupando esses espaços deixados na matéria orgânica e ali vão preenchendo os espaços com material mineral. Isso é uma coisa muito comum. E, além disso, há outro processo relacionado a essa transformação, que é a substituição, onde há reações químicas, né, ou então substituição de materiais mesmo, de material orgânico por material mineral. E esses materiais orgânicos são, lógico, menos estáveis e são substituídos por materiais minerais mais estáveis. Lógico que isso é molécula a molécula, espacinho a espacinho, milímetro a milímetro, por anos, centenas de anos vão acontecendo até que todo o material orgânico seja substituído por material mineral. Ok, gente? Mas vocês têm que ter em mente que, pouco a pouco, milímetro a milímetro, vão sendo incorporados nos espaços vazios material mineral e também, pouco a pouco, essa matéria orgânica vai sendo substituída por matéria mineral mais estável. Ok? Então, existem alguns desses processos aí de fosfodiagênese que são mais comuns do que outros. E os mais comuns são esses 8 aqui que eu estou listando nessa figura para vocês, né? E nós vamos falar particularmente de cada um deles agora. Um dos principais e mais comuns processos de fossilização de fosfodiagênese que a gente tem é a silicificação, que é o processo de quê? De substituição daquela matéria orgânica do bioclasto por um material à base de sílica, que é o H4SiO4. Então, esse material aqui vai o quê? Se fazendo aquele processo que eu falei para vocês de substituição. Então, é muito comum, por exemplo, em materiais calcários, como eu falei, o material calcário vai saindo e quem vai ocupando o lugar é o quê? É o material silicoso. Não é isso? E aí esse material entra no lugar e nesse espaço, ao longo do tempo, esse material que é mais solúvel vai passando também por processo de transformações, se tornando um material mais estável. Então, ocorre o quê? Que a opala vai se transformando aqui no CT, do CT no quartzo, a ponto de virar uma rocha extremamente estável que vai durar por milhões e milhões e milhões de anos. Lógico que não é em qualquer ambiente que essas reações químicas aqui que eu mostrei para vocês vão acontecer. Esse processo é favorecido, por exemplo, por um meio alcalino, sob altas temperaturas e sob alta pressão, ou seja, quando é muito compactado. Ok?
Então, como eu falei, a silicificação é um dos processos mais comuns, então é muito comum a gente encontrar fósseis cuja natureza daquele mineral é a base de silício. No Brasil, existem grandes achados de troncos silicificados, então é muito comum a gente encontrar no Brasil fósseis formados por esse tipo. Outro tipo de processo de fossilização que é muito legal, não tão comum, é a carbonificação. Como é que funciona a carbonificação? À medida que o material é depositado, a decomposição é praticamente nula, mas ela é impregnada de materiais que vão transformar esse material orgânico da superfície. Esse material orgânico é substituído por um material também de carbono, mas que ele se precipita por sobre a superfície desse material que está sendo decomposto. E por um material orgânico, material de carbono, mais estável do que a matéria orgânica. Então, forma-se, na verdade, uma capa protetora desse bioclasto que protege a forma daquele bioclasto com grande riqueza de detalhes. E à medida que o material de dentro vai se soltando, se perdendo, vai formando um mineral ali por fora. Mas aquela capa orgânica formada por cristais de carbono mais estáveis são preservados. E aí a gente tem, igual nesse desenho aqui, um material extremamente rico em detalhes, né? Logicamente, igual eu falei para vocês, isso não acontece em lugar nenhum. Na verdade, você tem que ter uma combinação de fatores, né? Que é o quê? Um ambiente onde eu tenho baixa circulação de material. Então, material pantanoso, porque o organismo morreu, caiu e foi assim, envolvido por aquela lama, e ali vai ter baixa circulação de oxigênio, baixa decomposição, e aquilo vai moldar o material, né? E isso você tem a condição ideal para o processo de carbonificação. Outro tipo muito comum é a piritização, onde a piritização ocorre aonde? Quando eu tenho materiais compostos por ferro, como, por exemplo, ali os ossos, por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho a transformação de materiais compostos por ferro, que são mais lábeis na matéria orgânica, por um material mais de ferro mais estável, né? Que são os disulfetos de pirita, que vão entrando ali nos espaços vazios, vão se cristalizando ao longo do tempo. Então, esse processo é chamado de piritização, porque é o principal material, a pirita, que se forma ali estável, substituindo os espaços vazios ali deixados pela matéria orgânica, mantendo a forma do organismo que morreu. Então, ambientes ácidos favorecem a essa transformação em pirita, formando a piritização. Ok? Em seguida, a gente vai falar sobre o processo de fosfatização. Aqui há a permineralização, ou seja, a entrada ali de materiais estáveis nos espaços vazios, não de pirita, de ferro, mas agora de fosfatos, que são muito ricos em ambientes marinhos, ambientes aquáticos, né, nos sedimentos do fundo de recursos hídricos e de corpos d'água. E aí a gente tem o quê? Que os fosfatos vão entrando e preenchendo os espaços vazios e formando cristais que são extremamente estáveis, mantendo a forma do fósforo original. Então, nesses ambientes, eu tenho o quê? Os fosfatos dissolvidos vão entrando no espaço e vão se transformando em materiais mais estáveis, como o fosfato de cálcio ou o fosfato férrico, igual a gente está vendo aqui. Bom, aqui é um processo um pouco diferente. Enquanto nos outros a gente falou de demineralização, né, nesses dois últimos, que foi a piritização e a fosfatização, que é o preenchimento dos espaços vazios, aqui a gente tem a incrustação. Na incrustação, eu tenho o quê? A deposição de uma camada de materiais sob a superfície do bioclasto. E esse material vai se solidificando e vai se tornando estável, formando uma capa que protege aquele material
à medida que, ao longo dos anos, aquele material lá dentro, de verdade, vai sendo substituído, permineralizado, mas a incrustação meio que protege a forma ali, formando como se fosse uma capa que incrusta ali. Outro processo que a gente pode ter é a recristalização. Então, na recristalização, eu tenho materiais já muito resistentes na matéria do organismo vivo, né? Alguns exoesqueletos, por exemplo, ou endoesqueletos, e aquele material sofre uma transformação química para se transformar num material mais estável do que já era. Como, por exemplo, a gente tem a recristalização, por exemplo, de aragonita, que é menos estável, em calcita, né? É mais estável. Ou a gente tem a recristalização, por exemplo, de sulfetos de ferro que estão ali, transformando-se em pirita. É o que a gente já falou, né? A pirita entra nos espaços vazios, ó, o sulfeto de ferro entra nos espaços vazios e, ao longo do tempo, esse material vai se transformando num material mais estável e menos difícil de ser desfeito, mantendo a forma do fósforo. Essa recristalização ajuda muito ali a consolidar aquele processo de permineralização. Bom, outro processo muito importante na fosfodiagênese é a concreção. A concreção é como se a gente estivesse fazendo um concreto mesmo. A agregação de materiais ali sobre o fósforo, formando ali uma capa e que vai formar um material estável, diminuindo a desarticulação ou a perda da forma do organismo. Mais interessante que eu estou mostrando para vocês é que todos esses processos não precisam agir independentemente. A gente viu aí, ó, às vezes a incrustação favorece a manutenção da forma e depois por dentro a gente tem outros processos de transformações de materiais, né? Por exemplo, o processo de fosfatização também pode ser ajudado por uma recristalização, fazendo com que esse material se torne um material mais estável. Então, o que a gente tem que ter em mente é que tudo isso que eu falei para vocês não precisa agir independentemente, pode ter vários desses processos aí ocorrendo ao mesmo tempo, cujo resultado final é a manutenção da forma do organismo que deu origem àquele mineral, aquele fóssil. Okay? Nas concreções, a gente tem 3 tipos de concreções muito comuns. É a concreção calcária, né, que a gente coloca concretos, né, essa parte, essa agregação de materiais à base de carbonato de cálcio. A gente tem as concreções silicosas, onde o material agregador ali, que agrega a forma do fósforo, são silicatos. E aí a gente tem as concreções de marcacida, que é a base de ferro, sulfetos de ferro. Bom, gente? E aí, já caminhando para o final, a gente tem a formação do âmbar, né, que é a base de resinas. Então, as resinas vegetais, elas envolvem o organismo qualquer ali, por exemplo, pequenos insetos, e esse material, ao longo do tempo, vai se transformando num material mais estável, né? Então, o âmbar, ao longo do tempo, vai sendo formado a partir de um material original, que era a resina vegetal. E outra coisa que a gente tem, que não pode, que é tão importante quanto, e aí eu vou lembrar vocês aquela história que eu falei, que o processo de transformação do matéria orgânica em fósforo ocorre ao mesmo tempo que o sedimento em volta também se transforma numa rocha sedimentar. Então, pode haver casos que aquela concreção, aquela estrutura de manutenção da forma, protegendo a forma, talvez não ajude a transformação do fósforo, mas ajude a formar um molde para que o material em volta se transforme aquele material sedimentar que preencheu os espaços que ficou em volta ali, assumam a forma do fósforo, mas não que o matéria orgânica se transformou em fósforo, mas o espaço deixado pela matéria orgânica que se deteriorou foi preenchido pela rocha sedimentar que estava embaixo ali, mas de forma a ser moldada
por uma parte dura do organismo que estava ali e que se perdeu. Então, às vezes, a matéria orgânica não se transforma, mas ela é capaz de formar um molde para dar forma àquela rocha sedimentar que estava em formação ali. E aí a gente tem o que a gente chama de processos de moldagem e processos de contramoldagem, né? Então, na moldagem, gente, é um processo onde a parte dura do organismo, antes de se fazer, deixou uma marca, deixou gravado no sedimento, formando um molde. E aí eu posso ter moldes externos, né? Ou seja, por fora, mas se eu tenho o organismo com cavidades no qual o sedimento poderia penetrar, por exemplo, uma concha. A concha pode moldar o sedimento por fora, mas também o interior da concha pode ser preenchido por material sedimentar e também essa parte de dentro da concha forma um molde interno. Muito bem. Então, esses eu tenho esses casos de moldagem. Por outro lado, eu posso ter o quê? A contramoldagem. Aqui eu não estou preenchendo orifício, mas a parte externa dá a forma para eu preencher o espaço por baixo, o interior do molde. Então, aqui nesse caso aqui, ó, esse trilobita aqui, o que eu tinha? Eu tinha o exoesqueleto por cima e ele serviu de molde para eu preencher o espaço por baixo com sedimentos. A parte orgânica de cima, essa carapaça se perdeu, mas ficou viável suficientemente para manter a forma para o preenchimento do espaço embaixo com material sedimentar, formando um contramolde. Ok, gente? Então, o que a gente viu hoje foi uma continuação da aula passada, focando especificamente nos processos de fosfodiagênese. A gente viu os 8 processos ali mais comuns nesse processo de fosfodiagênese, sempre partindo daquele princípio que tem que ocorrer a permineralização, que é o preenchimento dos espaços com material mineral, e a substituição da matéria orgânica por material mineral ao longo do tempo. Às vezes não dá para manter, não dá para fazer a substituição, para manter o fósforo mesmo, mas eu posso ter o quê? Processos de moldagem e contramoldagem. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Não deixem de ler os materiais que eu coloquei para vocês e fazer os exercícios. Ok? Grande abraço, pessoal, e nos encontramos na próxima aula.